Oi, gente. Vai Brasil, a louca. Vai, Brasil. Gente, uma coisa, a gente não avisou, porque a gente é meio assim mesmo. Mas enfim, vocês estão percebendo que esse episódio saiu na quinta-feira e não na quarta. Porque ontem Rodrigo Leite Cruz ficou preso pela chuva que alagou São Paulo. Então, essa semana eu tô trabalhando presencial. E aí tava uma puta de chuva, né? E aí eu fiquei com o pessoal da firma esperando a chuva passar. Consegui uma carona, o que foi bom, só que eu cheguei em casa 10 horas, sem qualquer condição. Não que hoje eu esteja em condições, porque essa semana tá bem cansativa. Imagina. Mas cá estamos. É aquela coisa, né, gente? Eu acho que vocês já se acostumaram, né? Se o episódio não saiu na quarta, ele vai sair na quinta. Se ele não saiu na quinta, é porque não vai ter episódio essa semana. Exato. É meio que isso. Mas coitado do Rodrigo, gente. Compadeçam-se por ele, porque ele está indo pra Vila Olímpia. Nenhum ser humano deveria ter que ir Na pra verdade, Vila eu tô Olímpia. indo pro Itaim, mas é ali, O né? que divide o Itaim e a Vila Olímpia? Eu A não JK? Eu não sei, porque bairros em São Paulo são sempre muito Bairros em complicados. São Paulo é um grande conceito, né? Agora, eu realmente tenho que agradecer muito que o presencial é uma vez por mês. Na verdade, às vezes nem isso. Porque em outubro não teve, por exemplo. Em dezembro também não vai ter. Porque até então, quando era 3 dias por semana, na semana que tinha, né? Eu pegava Uber pra ir e pra voltar. Aí agora a gente tá bem mais perto também. né? Só que ainda assim fica caro, principalmente para voltar. Para ir é de boa. Para voltar sempre dava muito mais caro, sempre demorava muito mais tempo. Sim. E aí, em setembro, o presencial passou a ser 4 dias na semana que tem, né? Quando tem. E agora também está sendo 4 dias. Começou terça, termina sexta, amanhã. Aham. Né? Enfim. E aí eu decidi ir de Uber e voltar de condução. Aham. Aí na terça já tava uma puta chuva. E aí, gente, como a gente mora na saúde, se eu fosse pegar um ônibus direto, que era o que eu ia fazer ontem se eu não tivesse conseguido a carona, eu teria conseguido pegar um ônibus só pra chegar em casa, mas sabe-se lá que horas. Sim. Né? Na terça, como tava muita chuva, eu decidi ir de metrô. Só que o metrô é meio contramão Sim. pra chegar aqui. Então o que eu fiz? Pra quem conhece São Paulo vai ter a referência, quem não conhece me perdoe. Mas o importante vocês saberem é que eu precisei pegar um ônibus e 3 metrôs pra conseguir chegar em casa. Sim. Então eu peguei um ônibus até a estação Faria Lima e peguei o metrô até a estação Paulista, fiz a baldeação pra Consolação. Na Consolação eu peguei pra Ana Rosa, na Ana Rosa eu peguei pra Saúde. Mas você foi Juninho, né? Eu te expliquei o caminho que era melhor você ter feito. Qual? Que era pegar o Ipiranga. Tá, isso foi no dia seguinte, não Sim. foi nesse dia. Não. O que eu digo é, tipo, o caminho melhor pra você Só que se eu fosse voltar. pegar o Ipiranga, eu ia pegar um ônibus que vem direto aqui pra casa. Pesto, para. Para, pestou. Sai de cima do... Meu Deus do céu. Eu ia pegar um ônibus só, que ia me deixar meio que na porta de casa, mas numa noite chuvosa em São Paulo, uma viagem de ônibus que dura geralmente 1 hora pode levar 2h30. Sim. Então, vim de metrô porque seria mais garantido de não passar tanto tempo no trânsito. E levei o quê? 1 hora, né, para chegar aqui. Talvez se eu não tivesse pego o trânsito até o metrô Faria Lima, teria chegado até em menos de 1 hora. Então, Sim. não é que é longe, mas é um rolê. Um outro rolê que dá pra fazer também, mas é um pouco rolê, assim, também, é porque você tá relativamente perto da estação Vila Olímpia. Marromeno, né? Nossa, eu não sei nem chegar. É descer a JK toda. É perto do shopping. Mas a estação Vila Olímpia é trem, não é? Então, mas aí você pegaria o trem até a estação Santo Amaro. Na Santo Amaro você pega Lilás até Santa Cruz e aí Azul. Ah, mas ia dar 3 do mesmo jeito.
A diferença é que você não pegaria o ônibus que pega a Faria Lima. Porque assim, a Faria Lima é meio sorteio, né? Tem dia que você consegue fazer ela inteira rápido, tem dia que você fica travado na Vila Olímpia pra sempre. Sim, isso é verdade. Mas enfim. Uma coisa que a gente nem chegou a comentar aqui no podcast, eu queria que a gente falasse. Nossa, eu arrotei muito alto, não sei se deu pra ouvir. Provável. Desculpa, gente. Sobre o não fim, quase fim, do Twitter. E o cu, né? E o cu. Porque basicamente o Elon Musk continua fazendo merda, né? Como toda pessoa rica sempre faz, né? E continua fazendo péssimas decisões. A última decisão dele, que foi anunciada hoje, eu acho, é que ele falou que todas as contas que foram banidas do Twitter podem refazer a sua conta. Isso estava rolando desde a semana passada. E aí fudeu, porque basicamente as pessoas que foram banidas por algum motivo. Nem todo mundo, algumas contas foram banidas à toa, mas a maioria das pessoas que foram banidas é porque estavam fazendo merda. E aí simplesmente vai voltar as contas. Então, tipo, cada vez mais o Twitter tá se tornando um lugar não muito legal de ficar, assim. Tipo o Trump, né? Vai poder voltar até o Twitter dele. Exatamente. E aí tá, tipo, essa corrida de quem vai ser o novo Twitter, né? O Tumblr, que agora permite pornografia de novo, tá tentando. Ah, é? Aham. Não sabia disso. Sim. Nossa, o Tumblr é uma ótima alternativa. Então, o Tumblr é legal porque ele tem esse formato dele multiblog que funciona bem, entre muitas aspas, como o Twitter, né? Porque a maioria das pessoas, assim, sei lá, 90% dos posts do Tumblr são imagens. Mas o Tumblr também aceita vídeo, também aceita GIF, aceita texto. Inclusive, tem várias pessoas que eu conheço, da época, principalmente que eu usava muito o Tumblr, ali pros idos de 2010, 2009 e tal, que basicamente escrevia um blog pessoal, assim, no Tumblr, né? E o Tumblr, ele é muito personalizável. Então, se você quiser basicamente fazer seu Tumblr ser o seu portfólio de trabalho, por exemplo, você consegue facilmente. Então, é uma ferramenta que eu gosto muito, eu acho muito interessante. É que agora, que virou do Yahoo, né, e tal, o Tumblr, ele realmente precisa dar dinheiro e tudo mais. Então, ele virou tipo, a cada 4 posts, basicamente, tem uma propaganda, sabe? E são as mesmas propagandas sempre. Então, assim, é meio chato Isso é navegar, foda. sabe? É meio insuportável, assim. Mas, não sei. Aí apareceu o cu. No Tumblr dá pra fazer enquete também, pergunta. Dá pra fazer enquete. Dá pra fazer muita coisa, eu gosto bastante. Dá pra você colocar citação. Ele entende citação como diferente de texto, né? Fala aí, vovô, com as pessoas. Qual que é a sua rede social preferida? Tá com medo do microfone. Mas aí apareceu o Ku, que é basicamente uma cópia do Twitter, que foi feita na Índia. E foi feita porque na Índia estava rolando uma questão com o Twitter, que o Twitter baniu contas de pessoas que estavam sendo islamofóbicas. Na verdade, não islamofóbicas. Estavam sendo muçulmanofóbicas, eu poderia dizer? Talvez. Islamofóbicas. E aí essas pessoas de extrema direita indianas foram pro cu. E aí o cu é recheado de pessoas de extrema direita. A gente não sabia disso. E os brazuca foram tudo lá fazer conta. Eu fiz conta, o Rodrigo fez conta. Mas assim, nunca usei. Eu abri e deixei lá, né? Eu deixei pra salvar arroba. O que eu achei legal do cu, primeiro que eu fiquei com dó deles, porque quando eles notaram a invasão de brasileiros, eles ficaram entusiasmadíssimos, né? Começaram a fazer uns tweets, uns cus em português. Sim. Ai, Brasil, sejam bem-vindos. Ai, cu não é exatamente o que vocês acham que é, hein? Cu é um passarinho amarelo. É o som do passarinho aqui e tal.
Estamos virando a noite para resolver os problemas. Gente, Implementaram feature pra ficar mais parecido com o Twitter. se o Twitter não acabar de fato, ninguém mais vai entrar lá. É. E eu tô com dó, porque os caras estão investindo grana, achando que eles vão crescer em termos de usuários. Eles podem até crescer em número de usuários Mas não totais, fluxo, mas usuários ativos, É. sabe? Então eu fiquei com um pouco de dó. Mas o Cu, ele Mas o meio, cu é limpinho. ele meio que... acho que ele é meio que uma junção do Twitter, do Facebook e do LinkedIn. Porque ele tem muita coisa relacionada ali a qual a sua ocupação, quais as suas qualificações, qual a sua experiência de trabalho. E aí, sei lá, você coloca lá que você é software engineer. E aí você pode se conectar com outros softwares engineers. Então ele tem esse apelo LinkedInesco. Sim. E em termos de interação, o feed é como se fosse um feed do Twitter, mas em termos de interação ele parece um Facebook. Porque um Cu que tem muitos comentários, você consegue tipo, expandir os comentários de uma forma mais amigável do que expandir reply de Twitter, por exemplo, como você faria no Facebook. Né? Entendi. Então, para mim, ele é meio que a junção das três plataformas. Assim, acho que ele foi criado para ser majoritariamente, ter uma experiência majoritariamente igual a do Twitter, mas com toques ali de LinkedIn e de Facebook. Agora tem o Hive. Eu tenho que fazer a conta nesse também, Já só pra fiz salvar a- arroba. Já fiz a minha conta no Hive também. Fiquei sabendo graças a Luísa Lunática, não conhecia essa plataforma. Ela é mais bonita que o Cu. Tem uma interface mais amigável, mais moderna e tal, mas eu não cheguei a usar. Só salvei a arroba mesmo. Sim. Acho que não segui ninguém. Se Malemar deve ter seguido a Luísa. Mas não cheguei a usar. Vai ter o tal do Blue Sky, que é do fundador do Twitter, né? Como é que é o nome do garoto? Sim, eu não lembro o nome dele, mas sim. Enfim, fundador do Twitter. Tem o Mastodon, que já tá aí há muito, muito tempo, né? O Fediverso, o Cairo Braga já é usuário há muito tempo. Sim, pra mim o lance todo do Mastodon é que assim, ele é uma coisa que é extremamente legal. O Mastodon pra mim ele tem uma relação muito grande com o Linux. Se você é um usuário mais heavy, que entende das coisas, que tá disposto a quebrar a cabeça um pouquinho pra usar, você percebe que ele é extremamente mais poderoso, extremamente mais livre e extremamente mais controlado pelos usuários do que por uma empresa, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, você precisa vencer essa barreira. Então, por exemplo, o que eu mais vi de gente no Twitter Apocalipse era do tipo... eu já fiz uma conta no Mastodon um dia, mas eu não lembro qual é a minha... Qual foi a instância que eu fiz essa conta. Ou, por exemplo, pelo que eu vi, tem algumas instâncias que se a conta fica inativa, eles deletam. Porque a instância é meio que um mundinho ali, então eles querem que o mundinho funcione dentro das regras do mundinho e tal. Talvez a minha já tenha até sido deletada também, porque eu fiz há tanto tempo. Porque a minha, outra que eu usava, sumiu. Tipo, eu não consigo acessar, procurei no meu e-mail, tentei reativar a senha e tudo mais, aí eu fiz uma nova. Só que assim, é essa questão, tipo, eu acho que a ferramenta tem muitas coisas boas, do tipo, engajamento é extremamente melhor. Eu acho que por conta do negócio da instância. Então, por exemplo, sei lá, o novo que eu fiz, o Mastodon novo, foi numa instância de pessoas que trabalham com game design, né, que são pessoas que fazem jogos. Então, como existe como é que eu digo? Um tema em comum das pessoas que estão ali, parece que as pessoas têm mais vontade de ver mensagens, né? Tweets, entre muitas aspas. Que lá é tut, mas ver os tweets de pessoas que elas não necessariamente seguem, mas que estão na instância. Sim. Porque, teoricamente, a instância tem um tema. Então, tipo, sei lá, eu tô acompanhando uma galera de game dev que entrou,
E é absurdo, tipo, as pessoas postam a mesma arte no Twitter e no Mastodon. Nesse Mastodon específico. Dia seguinte, 24 horas depois, elas vão conferir. No Twitter teve, sei lá, 200 likes e 3 replies, por exemplo, e alguns retweets. No Mastodon tem, tipo, 300 e, tipo, muitas replies. Sabe? Mais do que likes, enfim, as pessoas realmente vão lá e comentam e falam. Isso é legal. Então, tipo, o engajamento é muito maior. Mas é aquela coisa, você tá meio que falando só para aquela instância. As pessoas têm que saber que você tá naquela instância e te seguir elas estando em outra. Uhum. Então, é meio estranho a forma como ele funciona, né? Para um usuário leigo. Sim. O Mastodon ele tem um aspecto nostálgico, inclusive, bem interessante. Porque ele lembra um pouco o funcionamento do Mirk, né? Sim. Porque no Mirk você entrava ali em servidores que eram canais, né? Ali a ideia era mais bate-papo mesmo, né? Mas sei lá, você entrava lá no canal Ursos do Brasil, por exemplo, que era o que eu entrava, né? E aí era uma coisa meio chat, meio fórum, que no fim das contas o Twitter evoluiu para ser, né, um fórum, um chat também, né? Então, e aí o Mastodon segue nessa mesma linha, então ele une o legal aí de dois mundos, né? Sim. O problema realmente é que ele não é muito amigável pra quem tá entrando, sabe? Então, tipo, as pessoas não sabem onde fazer as contas, em qual instância, tipo, não teve uma instância vencedora até então, sabe? Do tipo, vamos fazer lá porque tá todo mundo lá. Então, o Twitter, essa coisa centralizadora é ruim, mas ao mesmo tempo, por esse FOMO que eu acho que a nossa geração tem um pouco, a coisa de que se fulano for pra outra instância, eu não tenho como achar o fulano. Não é só eu procurar, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui de personalidade da mídia, sei lá, Casimiro. Não é só eu ir lá na barra de busca da minha instância e procurar @Casimiro e eu vou achar ele. Não, eu tenho que saber qual instância ele tá, ou alguém tem que retweetar ele pra eu achar ele e aí seguir ele numa outra instância que não seja que eu tô. Então isso é meio não muito fácil, sabe? E fora que pra quem usa o Twitter como trabalho, pra tipo, sei lá, pessoal que faz live na Twitch ou faz live no YouTube e usa pra divulgação de trabalho, de podcast e tal, é meio difícil, porque você vai atingir muito menos gente. Você pode atingir gente mais engajada, mas às vezes o que você tá usando o Twitter não é pra engajamento, mas é pra visibilidade. E aí você vai atingir muito menos pessoas, né? Então, não sei, assim, eu realmente espero muito que o Elon Musk desista e venda o Twitter, sabe? Tipo, sei lá. Porque Antes que ele afunde antes que ele destrua a empresa. a um ponto que não tem mais como recuperar, né? Sabe? Porque, assim, basicamente ele demitiu todas as pessoas que eram contra ele, né? Que achavam as ideias dele uma bosta, porque elas são. Que eram basicamente todos os sêniors da empresa. E ficaram só funcionários que têm aquele visto de trabalho. Ou seja, são pessoas que, se perderem emprego, tem X meses para achar um outro emprego, senão tem que sair dos Estados Unidos. Então ele não tem funcionários, ele tem reféns. Isso. Basicamente, sabe? Então é uma situação muito foda, é uma situação muito ruim para os trabalhadores, porque eles estão tendo que fazer coisas que não fazem sentido. O básico de UX é ridículo, sabe? Que está sendo feito. Então, tipo, aquelas pessoas não concordam com aquilo, mas elas precisam trabalhar, porque elas precisam pagar a conta como todo mundo. Então é uma situação bem ruim, sabe? Então, tipo, oi, vovô, você tá chateado também? Mas enfim, eu só queria que isso acabasse. E eu não queria que o Twitter acabasse, porque, tipo, eu gosto muito do Twitter, eu já falei isso aqui, é a minha rede de escolha, né? Vamos colocar assim, do tipo, a rede social que eu abro de manhã quando eu acordo é o Twitter, não é o Instagram, não é o Tumblr, não é o Facebook, obviamente. Então eu vou sentir falta se o Twitter acabar ou se continuar piorando como está. Porque, sei lá, eu gosto muito. Eu conheci o Rodrigo no Twitter, sabe? O Twitter é muito importante pra mim. O Rodrigo já pensou até em apagar a conta. Eu falei com ele, não apaga. Foi onde a gente se conheceu.
Sim, eu fiz essa chantagem emocional. Não, exatamente, eu tenho um apego emocional com o Twitter, mas faz um bom tempo já que eu não consigo me manter ativo lá. Às vezes eu fico semanas Ah, sim. sem postar. Não, mas a nada. questão pra mim nunca foi postar, sabe? Sempre foi ler, sempre foi ver aquele movimento da Mas é timeline. tanta gente falando merda também, aí às vezes eu me desanimo até de ficar lendo, de acompanhando, sabe? Eu sigo pouquíssimas pessoas e muitas das pessoas que eu sigo estão mutadas porque eu não quis lidar com o estresse de dar um unfollow, sabe? E também que às vezes eu gosto de deixar as pessoas em quarentena. Tipo, essa pessoa tá muito chata. Daqui passam uns meses, vamos ver se melhorou. Tá tudo bem. 2 dias depois, nossa, não, tá chata mesmo, eu vou mutar de novo. Então, assim, sei lá, eu sigo 200 e poucas pessoas. 50 devem estar mutadas, sabe? Mas tem muita gente ali que eu gosto. Tem muitas coisas de memes, principalmente coisas legais, assim, pra dar risada mesmo. E de notícias também, Sim. que pingam porque alguém retweetou e eu achei interessante e consumo conteúdo. Mas tô com um pouco de preguiça. Eu tenho ficado mais tempo no Instagram, que curiosamente também é uma rede onde eu muto muita gente. Porque não sei, o Instagram ele tem um potencial de ser muito mais fútil, né? Opa. Do que as outras redes. Então, às vezes também perco um pouco a paciência ali. Instagram tem muito anúncio. Então, isso eu acho muito louco. O meu Instagram não tem nenhum anúncio. Nossa, o meu tem muito Nos anúncio. stories, eu digo. Tipo, se eu rolar a timeline, tem propaganda. Mas nos stories não tem. Eu não sei se nunca chegou pra mim essa feature, mas eu agradeço. Porque eu consigo ver, tipo, se eu deixar lá os stories, eu vejo todas as pessoas, não tem nenhum anúncio. Nossa, o meu tem muito anúncio, só que eu rolo pouco o feed. Eu basicamente uso o Instagram para postar stories e ver stories. Raramente eu vejo o feed. E raramente eu posto no feed também. Mas quando eu olho o feed, o que é curioso, porque talvez as pessoas que eu sigo também não estão postando muita coisa no feed, não aparece muito post de gente que eu sigo. Aparece posts relacionados a coisas que eu geralmente curto. Então aparece muito post de música, aparece muita coisa de série, tipo The Office. Aparece posts de música e de músicos, né? Tipo, músicos amadores fazendo música, não só bandas e artistas e afins. Aparece muita coisa de gato, aparece muita coisa de homem pelado, que é basicamente as coisas que eu dou like no Instagram, né? Então talvez eu tenha conseguido treinar um pouco o algoritmo. O que irrita realmente são os anúncios. Sim. E, por exemplo, o TikTok não me pegou. Não me pegou. TikTok eu tentei um tempo também, mas não foi. Não sei. O TikTok tem a grande vantagem de ter um algoritmo que ele pode ser treinado muito rapidamente. Então. Porque o meu do Instagram levou anos pra chegar onde tá. Assim, tem uma questão do algoritmo do TikTok, que é uma coisa que eu percebi usando. Ele aprende muito rápido. Só que ele aprende bem demais. No sentido de, se você passa, sei lá, 2 dias no TikTok usando heavy user, assim, ele super vai aprender o que você gosta. Só que para sempre, ele só vai te mostrar aquilo. Então, por exemplo, se eu passei 2 dias curtindo vídeo de comida, ele só vai me mostrar Ele só vai te mostrar comida. Ele cai num loop eterno. E, tipo, o algoritmo dele, eu não sei como é feito, né? Obviamente, essas coisas as empresas mantêm bem secreto, mas... A NASA tem feito muito isso. Né? Mas, tipo, não existe uma variação, sabe? Não é como se fosse do tipo... o Rodrigo já viu muita coisa de comida. Vou botar uma dancinha aqui, vai que ele gosta de dancinha. Não, se você falou que você não quer ver dancinha uma vez, ou você passou 10 dancinhas, você não falou que você não quer ver, mas você só não curtiu e seguiu em frente, não viu o vídeo até o final, ele não mostra mais.
e morreu aquele conteúdo pra você. Por um lado, isso é interessante, porque você pode realmente matar coisas que você odeia. Mas eu sinto falta desse flare do Twitter, de pessoas retweetando coisas, ou do Tumblr também, que tem uma cultura de repost bem grande. Muito, né? Que é você ver coisas que eu, pessoalmente, nunca iria atrás. Mas alguém que eu acho relevante, eu acho importante o suficiente pra seguir, foi atrás e me mostrou aquilo. Então você vê coisas novas. O tanto de artista que eu nunca teria ouvido falar, tipo um artista, sei lá, da Chechênia que faz pixel art maravilhosas. Eu nunca veria essa pessoa. Mas o Marcos, que é um cara que eu sigo que faz pixel art, foi lá e curtiu. E aí eu vejo, sabe? Então, eu acho que isso é um pouco do que falta nessas redes do TikTok, por exemplo, sabe? Eu sinto que matou alguns conteúdos pra mim e eu só vejo as mesmas coisas. Tipo, eu vejo time-lapse de planta ou de crescendo, receita, pessoas hiper talentosas orientais normalmente construindo coisas à mão, tipo pote de chá, né, aquelas chaleirinhas bonitinhas, ou sei lá, construindo Gundam, montando Gundam as partes tudo. E só. Sabe? Então, tipo, tem uma hora que cansa, você não quer ver as mesmas coisas. Até porque o TikTok também tem esse problema. Ele não tem o repost tão forte, mas ele tem o problema de 20 mil pessoas fazendo exatamente o mesmo conteúdo. Então, 300 canais de receita ensinando exatamente as mesmas receitas, com a mesma música, o mesmo efeito de transição. Isso é meio chato. Sim. Isso cansa bastante, sabe? Uma outra rede que tem uma proposta, uma rede nova que tem uma proposta bem interessante, tem até um pouquinho de gamificação, digamos assim, nessa proposta, mas ela é extremamente efêmera e acho que ela não é necessariamente uma rede para criar engajamentos ou algo do tipo. Não sei se eu tenho uma opinião 100% formada sobre isso, mas é o Be Real. Né? Sim. A proposta do Be Real é interessante. Então você recebe uma notificação no seu celular e dentro ali daquele espaço de tempo você tem que postar uma foto, né? E a foto vai registrar a sua câmera frontal, sua câmera traseira. Sim. Né? E aí, basicamente é para mostrar o que você está fazendo e como você está enquanto está fazendo aquilo. Se você não conseguir postar ali na hora, você pode postar depois, mas ele vai mostrar que foi postado atrasado. Ele chama, inclusive, de late. Ele vai mostrar que foi postado ali muito depois do tempo que a notificação foi enviada, que é enviada no mesmo horário para todo mundo. Né? Eu acho interessante, eu acho um conceito legal, divertido. Sim. Mas eu conheço pouca gente que usa, pouquíssima gente. E dessas pouquíssimas pessoas que eu conheço que usam, que eu sigo, não postam muito, assim. Tipo eu. Eu posto um Be Real a cada eclipse lunar, basicamente. Então, tá lá, acho divertido, uso de vez em quando, mas também não acho que vai ser... Rotei de novo. Não vai ser the next big thing, sabe? Não. Eu acho que vai demorar pra surgir uma grande nova coisa, assim, sabe? E sei lá, eu acho que as redes hoje estão tão aparelhadas, tipo essas redes grandes, né? Tipo, porque o TikTok ele pode não ser gigante, mas ele tem dinheiro infinito, basicamente. E tem a Meta e tudo mais, porque assim, eu acho que essas redes gigantescas, elas estão tão aparelhadas que mesmo que surja um novo aplicativo, uma nova rede social, em 3 segundos ela já foi copiada por uma dessas redes grandes e ela virou uma coisa, sabe? Então, tipo, o Snapchat apareceu e foi uma concorrência pro Instagram. O Instagram pôs os stories. O TikTok apareceu e virou uma concorrência pro Instagram. O Instagram foi lá e colocou os Reels. Sabe? E o YouTube virou uma concorrência pro Instagram. O Instagram criou o Instagram TV lá. Como é que é o nome? IGTV, que não existe mais. Virou tudo Reels agora, né? Porque o Reels é long form também, né? Dá pra você postar vídeo longo ali também. Então, tipo...
tá tão aparelhado esse sistema que rapidamente essa rede vai ser abraçada e vai ser engolida. Sim. Sabe? Uma coisa muito louca, inclusive, porque o Snapchat aqui morreu, né? Ninguém usa mais. Mas Estados Unidos, por exemplo, o Snapchat é gigante. Sério? Tem muita gente que usa. Que coisa. Tanto tem gente que usa que eles liberaram a API pública. E a empresa que eu trabalho, inclusive, está conectando como uma das plataformas sociais Olha só. da nossa solução, da nossa ferramenta. E quando teve a divulgação dessa feature nova, eu falei, nossa, Snapchat. Mas aí, falando com o povo das outras regiões, tal, com meus pares das outras regiões, eles falaram que Snapchat é grande ainda assim. Aqui meio que morreu só. Então é muito louco. Tipo, sei lá, na China, na Ásia toda, na verdade, tem o WeChat. O WeChat. Que é, tipo, gigantesco, sabe? Porque ele é no mesmo app. Ele é, tipo, o Instagram, o WhatsApp e um Vimo ou um PayPal, assim. Tudo isso, um único aplicativo. Sim. É gigante. É gigante. Tem o Kao também, né? Tem o Kao, que ele é um pouquinho menor, mas também é grande. E tem os específicos da Coreia, que tipo, são grandes na Coreia, são grandes no Japão e tal. Mas o WeChat eu sei que ele é meio que daquela região toda, assim. Ele é muito grande. E é muito louco isso, porque a gente nem ouve falar, basicamente. Ninguém aqui usa. Porque não tem aqui, né? Mas é muito... Eu acho que o TikTok foi o único que meio que rompeu essa fronteira, assim. Porque Sim. o TikTok nasceu na China. Sim. Né? E aí ele rompeu essa fronteira e conquistou o mundo todo. Mas o WeChat, por exemplo, é uma coisa tão local, é uma coisa tão característica da forma de usar a rede, sabe? Que acho que não pegaria aqui mesmo. Enfim. Muito louco. Muito louco isso. Eu ainda sou a favor da volta dos blogs e de alguma coisa tipo Orkut. Então, o que eu fico feliz desse revival do Tumblr, se eles melhorarem um pouco, tirarem um pouco de anúncio e tal da plataforma. É que eu não sei também se tá com muito anúncio porque tem pouco conteúdo. Acho que não. Mas é que lá é um lugar legal para as pessoas colocarem seus blogs, sabe? Eu ainda tenho os meus Tumblrs lá. Os vários Tumblrs que eu fiz. Tem um maravilhoso que eu fiz com o pessoal do meu trabalho, que é o Arrasou Arrasada. Que eram umas coisinhas muito divertidas que tinha nessa época, né? Lembra que o YouPix tinha o Tumblr do mês? O Tumblr da semana, eu acho. Toda semana eles faziam um highlight de um Tumblr engraçado. Então isso era bem divertido. Eu vou tentar voltar com o Tumblr. Teve um meu que saiu no YouPix uma vez, o Chateada Records. Chateada Records, verdade. Esse nosso saiu, Arrasou Arrasada saiu no YouPix. Saiu também, né? Sim. Tinha uns maravilhosos, tipo, é Sustentável, mas é horrível. Sustentável, mas é horrível, é maravilhoso. Mas enfim, redes sociais. E a Copa, hein? A Copa tá lá. Hoje eu assisti o jogo do Brasil. Assisti, né? Um grande aspas no assisti. Porque assim, eu mudei a minha configuração da minha rede, do meu lugar de trabalho. Eu, em vez de ficar na mesinha estudantil de criança ali, eu montei a minha mesa grande e deixei a mesinha de criança só como um suporte do lado. Aí eu deixei meu notebook no suporte do lado, então ele está a 90 graus de mim, e tô trabalhando aqui. Aí o povo do trabalho todo saiu pra ver o jogo, mas eu tinha muita coisa pra fazer. Aí eu falei, vou ficar trabalhando mesmo. Só que aí o Casimiro ganhou os direitos de transmitir o jogo, né? Alguns jogos, e aí os do Brasil acho que ele vai transmitir todos. Falei, vou botar aqui. Aí botei no Casimiro, no meu computador, que fica a 90 graus de mim, e continuei trabalhando. Aí de vez em quando eu olhava, aí quando rolou o gol, eu vi o gol no repeat, né, depois. E tem uma coisa péssima, que a culpa não é do Casimiro, é que eles estão transmitindo pelo streaming da FIFA. Que a FIFA lançou um streaming que chama FIFA Plus. Enfim, tudo agora é alguma coisa Plus, né? Que tá transmitindo os jogos gratuitamente. Inclusive, gente, se você estiver num lugar que, sei lá, não tem Globo, sei lá, enfim,
você consegue assistir por esse negócio. A coisa ruim é que ele tem, tipo, 1 minuto e pouquinho de atraso. Então as pessoas do bairro comemoraram os gols muito antes. Tipo, começava a gritaria, eu olhava e vi o gol. Porque tinha um atraso. Mas os outros jogos eu nem vi, sendo bem honesto, assim. Tipo, não vi nada. Nada. Eu não sei de nada também. Eu vi o Jogo do Brasil porque fui obrigado, porque teve o happy hour com o pessoal do trabalho, né? Como estamos em semana de presencial, então a gente foi assistir o jogo no Outback do Shopping Vila Olímpia. Nossa, tem tantas coisas erradas nessa frase. Muita coisa errada. O bom é que eu comi e bebi. De graça. De grátis. Porque eu, sem querer fazer publi, mas o Outback tá com a promoção de happy hour, que você fica lá durante 3 horas e aí você pode beber quantos chopes e comer quantos aperitivos você quiser. Cebola, costela, batata, nachos, enfim. Aquelas coxinhas de frango, enfim. Então comi horrores, bebi horrores. Mas vi o jogo, né? Porque tava lá, acompanhei um pouquinho e tal. Mas, obviamente, não seria nunca minha primeira opção de programa, né? Enfim. Mas... eu não sei. É que pra mim é muito fácil falar, porque eu já não sou fã de futebol, sabe? Já não é algo que toca meu sininho anyway. Mas eu vejo que tem muita gente empolgada, muita gente assistindo tudo e comentando e etc. E acho que até aí tudo bem. Eu só acho que as pessoas realmente deveriam tentar, de alguma forma, como é que eu vou dizer? Tentar falar um pouco mais sobre a questão do fato da Copa ser no Catar, né? Do fato da conivência da FIFA com sei lá, com promover um evento num lugar que não é lá muito amigável, né? Um lugar que não tem direito para as mulheres, em que existe uma criminalização de pessoas LGBTQIA+, enfim. E que um tanto de gente, trabalhadores, muitas das vezes imigrantes, morreram na construção dos estádios, né? Foi a Copa que mais teve morte. Tipo assim, sei lá, no Brasil morreu uma pessoa na construção dos estádios. Lá eu acho que morreu, tipo, 300 pessoas, uma coisa assim. Meu Deus. É muita gente. Tipo assim, vai comparando os números, o número é absurdo. Eu vou procurar aqui pra saber o número exato, mas eu sei que é absurdo. E... isso realmente é bem foda, tipo... Só que assim, também tem um ponto das pessoas que estão assistindo e tal, e que estão falando sobre, que eu entendo de certa forma, não justifica, mas eu entendo o ponto dessas pessoas, que é, se você parar para analisar esses eventos, Olimpíada, Copa e tudo mais, se você realmente parar e analisar, você não assiste nenhum. Porque não é como se, tipo, nossa, até o Catar, todas as Copas eram super de boa e a FIFA sempre foi uma empresa muito legal e fazia em países muito bacanas. Tipo, não, sabe? Nunca foi um evento legal. Sempre foi um evento que o país que vai sediar dá uma grana absurda para poder sediar o evento. Tem um monte de esquema de corrupção, não só no Brasil, mas em todos teve. Olimpíada, a mesma coisa. O COI também não é como se o COI fosse um anjo perto da FIFA. É um pouco melhor, mas também não é, sabe? Então, tipo, se você analisar mesmo, esses eventos são todos meio podres. Então você não vai ver nada. E eu entendo o ponto dessas pessoas, realmente. Fingir de Alice de que, nossa, a Copa do Catar é um problema, porque o Catar é um problema e tal... Foi na Rússia, a outra. Não é como se a Rússia fosse um paraíso, sabe? Então, tipo... E antes disso foi no Brasil. Também não é como se fosse num paraíso. Mas eu entendo seu ponto também. Eu acho que os dois lados estão certos. E eu acho que, assim, no fim das contas, assiste quem quiser. Se você não quiser assistir, você não assiste. Você não tem que ser obrigado a assistir. E você não tem que se sentir forçado a não assistir se você tá afim. Exato. Eu só acho péssimo que tem gente que, tipo... Não sei se é por uma necessidade
de se posicionar em relação a esse tema e talvez ficar com a consciência tranquila de que falou alguma coisa, e aí a pessoa fala bosta, sabe? Tipo, não, gente, tem que assistir a Copa sim. Tem que assistir, tem que estar lá, a gente tem que marcar presença, a gente tem que ser forte, a gente tem que mostrar que a gente está ocupando todos os espaços. Fácil você falar isso do seu sofá, na sua casa, no Brasil, onde você não vai morrer porque você é mulher, ou você não vai morrer porque você é LGBT. Né? Vai fazer esse seu discursinho pseudo-politizado lá no Catar. Pega um aviãozinho, vai pra lá, vai fazer esse discurso lá pra ver o que vai dar. Sabe? Então, muita gente falando merda. Como é que era aquele meme? Bom Dia Sem Filtro. Gente, muita gente falando merda. Muita gente falando merda. Pois é sobre isso. Então, aparentemente não tem um número exato, porque essas mortes, obviamente, não foram divulgadas abertamente, mas estima-se, através de várias reportagens que foram feitas, que 6.751 pessoas morreram. Nossa, muita gente. No período entre 2010 e 2020. Na construção das coisas. Mas realmente não... Tem um cara aqui que fez tipo um fact-check de todos os lugares. Ele falou, não se pode afirmar com o mínimo de rigor que morreram 6.500 trabalhadores migrantes na construção dos estádios ou das obras do Mundial de 2022. Então, tipo assim, não se tem certeza, mas se sabe que morreu muita gente. O que não é comum, porque, por exemplo, na Rússia, acho que foi tipo, sei lá, 15 pessoas, Brasil foi uma pessoa, sabe? Do tipo... Tem um gráfico que tinham mostrado. E de qualquer forma, se sabe que no Catar foi pelo menos muito acima da Rússia, porque chamou a atenção. Porque as pessoas trabalharam em condições horríveis de trabalho, num calor escaldante de 50 graus. Imagina, você trabalhar numa obra 50 graus na cabeça, sabe? Pois é. Então... Tanto que é por isso que a Copa, pela primeira vez... Pela primeira vez. Deixou não está acontecendo no verão. Deixou de ser realizada em julho, que seria verão lá, para ser realizada em dezembro, que lá é inverno. As únicas vezes que a Copa aconteceu e não era verão, né? Foi quando ela aconteceu no Hemisfério Sul. Só que... se eu não me engano, eu acho que a Copa do Uruguai, que foi a primeira de todas, não foi no verão, não foi nessa época. Mas porque o Uruguai pode fazer muito frio, mas tipo, quando foi na África do Sul, quando foi no Brasil, como são países de temperatura um pouco mais amena, não tem tanto problema, né, não ser no verão. Sim. Bom, mas é isso. O alarme dos meus remédios está tocando loucamente, então preciso tomar meus remédios. Sim. Só uma última coisa. E a comida do Outback está descendo aqui, eu vou precisar usar o reservado. O toalete. Tudo bem. Não, só uma última coisa, na verdade é uma diquinha que a gente assistiu, mas a gente pode falar com mais profundidade na semana que vem. Mas a gente assistiu A Hora do Diabo na Amazon Prime. Isso. Muito boa a série. Uma minissérie de 6 episódios, termina ali a história fechadinha. Muito boa. Aconselho todo mundo a assistir. Fala igual o Silvio Santos. Muito bom. Muito bom. Minha filha número 6 viu, achou ótimo. É isso, é só basicamente isso. Porque não tem muito o que falar sem dar spoiler. Porque eu acho que é uma série legal de você assistir sem saber nada. Não dá pra falar absolutamente nada. Tipo, não leia nada, não faça nada. São 6 episódios de 1 hora, gente. Se você tá aí no hype de 1899, que estamos vendo também, você vai adorar A Hora do Diabo. Sim, sim. Inclusive, hoje tava... desculpa só pro pessoal aí que a gente... Tem muitos ouvintes aí que nos conheceram por causa das nossas parcerias aí com o DWBRcast, falando sobre Doctor Who, então vocês vão ficar felizes de saber que A Hora do Diabo tem Peter Capaldi no elenco. Exatamente. Então mais um incentivo aí pra ver. Maravilhoso. Uma coisa interessante de se falar é que... você falou do 1899.
rolou toda aquela treta também no Twitter do plágio e tudo mais. E eu tava vendo uma thread hoje de manhã de um cara que falou que Eu vi. a pessoa está louca, não é. Mas eu acho tudo muito relativo. Tanto os pontos dele quanto os pontos dela. Sim, sim. Então, o lance todo é que é o seguinte. Eu acho que inspiração e referência, tudo tem. Tem a clássica coisa que falam que a última história original criada pela humanidade foi Fausto. E depois é tudo um remix. Porque tudo é meio que um remix. Meio, tipo, todas as histórias são uma história que você já ouviu misturada com uma outra. Todo jogo é isso, todo filme é isso, todo negócio é isso. Então, é muito complicado. Quando eu li a thread dela, eu falei, bom, eu não li o quadrinho e não assisti a série, então não vou opinar. Mas eu vou dar voz a ela, porque eu sou... O que eu fiz? Eu não adicionei nenhum comentário, eu fui lá e dei RT nela. Porque eu acho que sim, se for um plágio, tem que ir à boca do trombone mesmo. Aí começam a sair as coisas de tipo, então, não é bem assim e tudo mais. E aí você vai vendo e tal. E aparentemente, tipo, a série... As coisas mais parecidas entre o negócio dela e a série é que tem uma pirâmide. Bom, não é a primeira vez que pirâmides são usadas em séries ou em histórias. E os personagens têm a íris de pirâmide, de triângulo. Também não é a primeira vez que isso é usado. E a grande similaridade, no fim das contas, seriam que as duas obras se inspiram em uma outra obra. Né, não, e se inspiram em várias outras obras. De 2012, mas diretamente, assim. Uhum. A questão que eu ponho é, será que as pessoas se preocupariam tanto em ir atrás de um fact-check para ver se faz sentido a acusação de plágio ou não, se a autora não fosse uma mulher? Eu acho que tem essa camadinha aí também. Mas eu preciso muito fazer cocô. Tá bom. E a gente precisa falar também de Pokémon Violet. Né? Sim, mas a gente fala mais semana que vem. A gente fala mais sobre esse lance do plágio e da série, porque a gente vai ter terminado a série. Então tá bom. Beijo, gente. Então tá, gente. Beijos. Bom cocô, amor.